Olá, NutriKids! Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Andréa Lins, nutricionista de bebês e crianças, facilitadora em amamentação. Nessa série de lives eu te ensino como você pode atender com confiança, segurança e viver de nutrição infantil através de um passo a passo. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito queridinho das Nutris, que é sobre o programa nutricional infantil. A melhor forma de a gente conseguir fidelizar os nossos pacientes. Então existe uma forma certa de fazer isso, né? De forma que os pais verdadeiramente queiram pagar pelo nosso programa nutricional. Existe uma forma certa de se vender o programa nutricional. E existem as formas erradas também, que eu vejo muita Nutri repetindo por aí. Então o meu intuito nessa live é mostrar como você vai conseguir organizar os seus programas nutricionais, oferecer aos pais, vendê-los à vista, pode ser parcelado no cartão, enfim, a gente vai conversar sobre isso e como você vai conseguir então render nos seus atendimentos, né? Porque é muito bom vender um programa nutricional no valor de R$ 1.490, no valor de R$ 1.700, no valor de R$ 1.800, valores que muitas das vezes nós nutricionistas não estamos acostumados a ganhar. A gente está acostumado a ganhar ali os 150, né? Suadinho, que às vezes ainda tem que pagar a passagem do ônibus, às vezes ainda tem que pagar enfim, o material que você comprou para aquele atendimento, as impressões que você fez para atender aquela criança e no fim não sobra nada. Então são os programas nutricionais que nos faz verdadeiramente ter um consultório sólido e não necessariamente precisa ter um consultório, né? Quando eu digo consultório é você atender às vezes em clínicas, a domicílio, mas você ter assim o seu serviço de forma sólida. Então é muito importante que você a partir dessa live comece a oferecer programas nutricionais, tá certo? Quando a gente fala de programa nutricional, a gente não fala de pacote de consultas. Não é você fazer igual ali quando a gente vai numa clínica de estética, né? E a gente faz ali... faz a depilação, né? Faz a virilha, faz a perna, faz o buço e aí a gente ganha 50% em tudo porque aí a gente fechou várias coisas e aí ganha um descontão e aí valeu super a pena. Na nutrição isso não pode, isso não é correto, isso não pode acontecer segundo o nosso código de ética. O programa nutricional é uma forma que a gente empacota as nossas consultas, né? Não é pacote, a gente empacota as nossas consultas, onde a gente vai acompanhar aquele paciente do início, meio e fim, até a alta nutricional. E não é, por exemplo, você decidir um valor menor pelos seus atendimentos para esse programa nutricional e ali o paciente decidir que vai fechar o seu programa nutricional e vai pagar de forma avulsa. Não, Nutri. Programa nutricional só se paga de uma vez só, é na primeira consulta. E a gente pode oferecer formas de pagamento, a gente pode facilitar esse pagamento aos pais, né, que eu vou conversar aqui na live. Então, foi conversado aqui, não é pacote de consultas, é um empacotamento de consultas. Você pode ter programas nutricionais já prontos, né, onde você vai oferecer para todos os pacientes que entrarem em contato contigo. Aqueles que você já sabe mais ou menos o que te espera, né? O seu público ideal é aquele que sempre te procura. Então você pode organizar esse programa nutricional para aquele paciente, como você pode fazer um programa nutricional de forma individualizada, né? Então você recebeu ali aquele paciente X, você organiza um programa para ele, né? Inclui ali o que ele está precisando no caso dele e oferece para os pais e fecha esse programa. Por que que isso é uma oportunidade? Porque isso é tão bom pra gente. Primeiro, que a gente fideliza os nossos pacientes. À medida que a gente vende o programa nutricional na primeira consulta, seja de 4 consultas no mínimo, seja ali de 7 ou de 10 consultas, que é o que eu mais vendo por aqui, geralmente esses pais levam mais a sério o nosso atendimento, né? Onde a gente consegue verdadeiramente os resultados, porque eles veem, né, que precisa dar valor ao que você está falando, que precisa seguir o que você está falando, né? Então a gente consegue resultados mais sólidos quando a gente fecha o programa nutricional. A gente também consegue, por exemplo,
faz as contas, né? Se a gente vende 3 programas nutricionais no mês, no valor de R$ 1.800, por exemplo, né? Tivemos só 3 pacientes, foi só isso que girou no meu consultório hoje. Eu vendi 3 programas nutricionais, porque eu empacotei bem, né, esse programa, eu agreguei muito valor nesse programa, e aí eu fechei para os 3, né? Ofereci e vendi, ofereci e vendi, ofereci e vendi, né? No final do mês, quanto que eu já não faturei, né? Com 3 pacientes. É claro que esses pacientes que a gente fecha programa nutricional, eles vão continuar vindo todo mês. Então, no próximo mês, eu vou ter que procurar novos pacientes para fechar novos programas nutricionais, a não ser que a gente faça ali a reserva financeira dos outros pacientes, né? Então é importante a gente ter esse controle financeiro também, para não usar todo o dinheiro do programa nutricional e não saber se no próximo mês vai conseguir vender. A intenção é que sim, todo mês você faça venda de programas nutricionais para manter um giro alto, né, do seu atendimento. E tem coisa melhor, né, no dia da nutricionista, né, a gente aprender a verdadeiramente vender programas nutricionais. Não tem, né? Então, por isso que eu escolhi esse tema para hoje. Então, como que eles funcionam? Como que a gente precisa demonstrar isso aos pais, né? Empacotar a nossa consulta? Primeiro, tem que escolher um número de consultas, né? Então, o teu programa nutricional vai ser de 2 consultas, vai ser de 3 consultas, vai ser de 4 consultas, vai ser de 5, 6, 7, 8, isso é individual, né? Você pode colocar um número fixo, todos os programas nutricionais que você for fazer são 10 consultas, né? Então isso é algo pessoal. Aqui eu tenho programas nutricionais de 2, de 4, de 7 e de 10 consultas. Então tem crianças que aparecem aqui pra mim que só precisa mudar alguns poucos hábitos, né? Foi só porque a mãe gosta, né, de levar o filho na Nutri, quer que ele aprenda a se alimentar saudável. Naquele caso, eu vejo que em 4 consultas a gente já vai ter conversado muita coisa, né, melhorado muita coisa. Não tem a necessidade de querer que ele volte em 10 consultas. É ali onde eu ofereço o meu programa nutricional menor de 4 consultas, por exemplo. Agora, a criança veio com obesidade, né? Com exames todos alterados, eu vou ter que oferecer um programa nutricional de 10, né? Ou se os pais não tiverem condições financeiras, a gente já vai conversar sobre isso. A gente oferece um programa nutricional de 4, né? Mas falando, né? Deixando claro na primeira consulta que é bem provável, que é quase 99% de certeza que a gente vai precisar de mais consultas, tá? Então você vai definir o número de consultas que vão ter no seu programa nutricional. Beleza. Você pode, inclusive, dar nomes para os seus programas nutricionais, né? O programa de 4 consultas tem nome abacaxi, o programa de 10 consultas tem nome melancia, como é o meu, né? Só para ficar mais bonitinho, mais florido, mais cara de nutri. Isso também chama a atenção dos pais. Beleza, você decidiu, né, quantas consultas vão ter no seu programa nutricional. Isso eu tô falando para aqueles gerais, né, sem individualizar para o paciente. Você definindo isso, você precisa definir o que estará dentro desse programa, além das consultas, né? O que você vai agregar nas suas consultas para valorizar, para que os pais entendam que está valendo muito mais a pena comprar o seu programa nutricional do que comprar a consulta avulsa, né? Então, algumas ideias aqui para você agregar no seu programa nutricional. Vamos lá, vamos anotando aí comigo. E quem quiser participar, tá aqui online comigo, a gente pode aumentar ainda mais as ideias. Uma das ideias é acrescentar a oficina culinária. Então, a criança que o pai comprou o programa nutricional, ela ganha uma oficina culinária, ou 2, ou 3, enfim. Dá para você acrescentar brindes específicos da Nutri, por exemplo, um avental da Nutri, né? Uma touca. Dá para você acrescentar materiais de papelaria, de frutinhas, um caderninho de frutinha, um lapisinho, né? Criança ama essas coisas. Dá para agregar assim também. Dá para você agregar com e-books de receitas, né? Dá para você agregar, por exemplo, deixa eu pensar aqui, que concursos exclusivos para quem compra o seu programa nutricional. Por exemplo, ali na Hotmart é uma plataforma muito legal onde você pode subir qualquer aula, né? E ali você pode gerar o acesso somente para os pais que comprarem o programa nutricional, né? Então ali você pode fazer, por exemplo, aulas de culinária para o teu pacientinho, né? Tá ali a fim de fazer um bolinho, ele consegue acessar uma aula você ensinando a fazer um bolinho.
é uma ideia onde você consegue agregar no seu programa nutricional. Você pode agregar, por exemplo, se você é aquela nutri que vive fazendo oficina culinária, né? A entrada daquela criança na tua oficina culinária já está inclusa porque ele comprou o seu programa nutricional. Enfim, olha, eu já falei muita ideia aqui. Se alguém tiver mais alguma ideia, o importante é você agregar valor, né, nesse empacotamento de consultas, onde você vai mostrar que está valendo muito mais a pena o pai pagar a mais, né, pagar por mais consultas de uma vez só, do que ficar pagando consultas avulsas. Porque uma experiência que acontece comigo, se você deixa os pais pagando consulta avulsa, né, numa dificuldade, às vezes o outro filho ficou doente, às vezes a mãe vai ter que viajar, vai ficar à mercê do pai trazer, enfim, eles não terminam o acompanhamento. É bem comum isso acontecer. E quando acontece, né, de fechar o programa nutricional, a tendência de terminar o acompanhamento é muito maior, porque já foi pago, né, já foi colocado ali à disposição a criança para o tratamento nutricional. Eles já sabem desse compromisso, independente do que acontecer, faça chuva ou faça sol, né? Uma coisa, agora vamos lá. Fiz os meus programas nutricionais. Não vou oferecer para pagar avulso. Então, você decidiu que o seu programa nutricional é R$ 1.800. Daí o pai entende que a cada 10 consultas é 180. Então, toda vez que ele voltar é 180. Não, o programa nutricional é pago na primeira consulta. É à vista, é o valor cheio. Dá para ser feito por Pix, né? Dá para ser feito por transferência, dá para ser feito, enfim, com dinheiro, como eu já recebi à vista, R$ 1.600 em dinheiro, eu fiquei até com medo de sair do consultório, mas aconteceu, né? Hoje em dia é raro a gente ver dinheiro assim, mas acontece raramente. Mas dá para você parcelar para esses pais. E aí vem a questão, ideia, mas eu não tenho maquininha, né? Aquelas objeções que a gente vai criando, né? Que a gente vai colocando barreiras para a gente oferecer um programa nutricional. Não precisa maquininha. Você pode fazer uma conta, por exemplo, no PagSeguro, no PayPal. Existem tantas contas hoje, né, online que vocês podem fazer que dá para a pessoa colocar ali, como se ela estivesse fazendo ela coloca ali os dados do cartão dela, e aí ela escolhe em quantas vezes ela quer parcelar, né? E aí então ela coloca que ela quer parcelar o programa nutricional em 10 vezes, né? Enfim, e aí você decide se você quer arcar com juros ou se você quer deixar os juros 100% para o paciente, ou se você quer dividir os juros, né? Por aqui eu divido os juros, um pouquinho para mim, um pouquinho para o paciente. Mas mesmo assim, ainda vale muito a pena. E aí, dou um desconto na consulta, eu deixo, por exemplo, a minha consulta é 250, o programa nutricional de 10 consultas vai ser 2.500? Isso depende de você. O principal é, quando você divide o valor cheio do seu programa nutricional, né, para o número de consultas, não pode ser o valor menor do que o indicado pelo sindicato. Tem que ser o valor ali, pelo menos o valor mínimo indicado pelo sindicato, né? Então você pode manter o seu valor e agregar muito, ou você pode continuar agregando, mas quem sabe colocar ali um valor menor para os programas, né? Ao invés de 250, vai ser um programa de R$ 2.000, cada consulta vai sair a 200, né? Dá para fazer assim, mas pelo amor de Deus, não é desconto de 50% igual a gente recebe aí na estética, né? Que a gente recebe aí, por exemplo, em massoterapeuta, em cabeleireiras, enfim, né? A nutrição é um trabalho, né, que não pode, né, segundo o nosso código de ética, ficar fazendo promoções nesse sentido, tá? Então, a forma de pagamento é essa que eu dou, né? Pix, boleto, transferência ou parcelado no cartão de crédito. É onde a gente já quebra uma objeção nossa, né? Uma barreira nossa de que os pais não vão querer pagar. Porque muitos pais preferem, né? Tem um limite alto no cartão, às vezes não tem o dinheiro ali e preferem pagar no cartão de crédito. E muitos deles já preferem, então, pagar de uma vez todos os tipos de consulta. E outra coisa, tem gente que paga à vista. E como tem pais que querem pagar o programa nutricional à vista? Porque aí entra a questão, você soube vender o seu programa nutricional? Né? Porque não é simplesmente chegar e falar,
compra aqui 10 consultas, né? Tô precisando de dinheiro, então compra 10 consultas. Compra 10 consultas. Não, né? A gente tem que levar a nossa profissão com profissionalismo. É saber vender o programa nutricional. Então você vai colocar ali, vai listar tudo que vem junto com o programa, né? Todos os benefícios que a pessoa vai receber ao adquirir o seu programa. E na hora de vender, você mostra, eu tenho tais, né? Tem de 4, tem de 10, tem de 15, tem de 30 consultas, né? Depende do que você decidir aí dentro dos seus programas. A intenção é, mostre, não deixe de oferecer. Porque né? Quem me acompanha já sabe um pouco dessa história, mas quem tá chegando agora, eu tinha medo de cobrar, eu tinha receio de cobrar, eu achava que os pais não iriam pagar. E a primeira vez que eu vendi um programa nutricional, eu fiquei assim, de queixo caído, né? Jamais, eu já tinha feito, né? Eu ofereci, aquela coisa assim, vou fazer para dizer que fiz, né? Ofereci. E a mãe pagou à vista R$ 1.765. Com esse dinheiro eu resolvi tanta coisa na minha vida, mas não só isso, né? As crianças, eram 2 irmãos, eles ficaram comigo em 7 consultas e a gente construiu coisas maravilhosas durante esse acompanhamento, né? Eles tomavam, por exemplo, o Tirolzinho, aquela bebida, tipo Nescauzinho, Todinho, todos os dias, 3 vezes por dia. Ao longo do nosso programa nutricional, ao longo do nosso acompanhamento, eles passaram a tomar 2 vezes na semana. Então, olha só o benefício que eu trouxe, né, para as crianças. Olha só o quão bom foi o meu trabalho com essas crianças. E se eu não tivesse oferecido o meu programa nutricional, podia ser que eles nem voltassem para a segunda consulta, ou terceira, ou quarta, e a gente não tivesse conquistado, né, isso que a gente conquistou junto. Fora os outros benefícios, né, passaram a comer frutas, passaram a diminuir os industrializados, né, refrigerante, pararam de tomar refrigerante. Então, assim, quando a gente oferece um programa nutricional, quando a gente perde esse medo, essa barreira, né, de oferecer e oferece, sem medo, vai lá, mostra que você tem, né, várias consultas para serem vendidas de uma vez só, pensando que o resultado que você vai trazer para aquela criança e para aquela família, tá? E quando a gente pensa assim, será que vão pagar? Bom, comigo aconteceu, né? E eu vendo programas nutricionais até hoje. E eu fiquei me questionando, será que com as alunas vai acontecer também? E sim, tem várias alunas que me mandam prints lá no nosso grupo do Telegram que também estão vendendo programas nutricionais. Uma ganhou R$ 1.490 à vista de uma mamãe que já tinha pagado R$ 970, né? Então, assim, ela dobrou, né? Passou ali as consultas que ela tinha vendido no início, que foi 900 e pouco. Essa é a Amanda, né? Eu não trouxe o print dela aqui. Depois ela quis comprar de novo um segundo programa, né? E aí ela pagou 1.490 novamente. Então, assim, não é só os pais compram, como eles podem comprar mais e mais se você estiver trazendo resultado para essa criança, né? Então, assim, resumindo, empacota mais consultas do que uma. Pare de vender consultas avulsas e vendam consultas em grupos, né? 10 consultas, 7 consultas, 8 consultas. Não é pare de vender, continue vendendo. Mas eu conheço Nutris, não é o meu caso, né? Mas eu conheço Nutris que nem atende por consulta individual, ela só atende com programa nutricional, para vocês verem o quanto isso é poderoso, o quanto isso pode solidificar o seu trabalho. Né? Então, assim, como funciona hoje os meus programas nutricionais? Eu tenho um programa, eu tenho a consulta avulsa, né? E eu tenho um programa de 4 consultas, eu tenho um programa de 7 consultas e eu tenho um programa de 10 consultas. O meu programa mais caro custa R$ 1.820. Quando a gente parcela no cartão, acaba ficando um pouquinho mais, né? Porque eu divido os juros um pouco para mim, um pouco para o paciente. Então, fica ali em torno de 1.900 e pouco para os pacientes. E pagam, né? E pagam porque sabem que não tem nada mais valoroso do que a saúde do filho deles. Então, a gente demonstra isso na consulta, né? Então,
Quando eles fecham um programa de 10 consultas, é onde a gente senta na primeira consulta, né? Então, beleza, a gente tem 10 consultas pela frente. A gente estrutura o que vai acontecer a cada consulta. Você pode desenhar com o seu próprio paciente o que vai acontecer a cada consulta, né? O que ele quer trabalhar a cada consulta, até a 10ª consulta, né? Então, vocês programam ali juntos. Já na primeira consulta, se for uma criança maior, ali com seus 6, 7 aninhos, né, pra cima, que já são, né, bem espertinhas, eles mesmos podem participar dessa programação das consultas, como se você quiser, você senta em casa depois e programa. Ou, como acontece aqui comigo, né, geralmente eu deixo rolar. Eu sei que eu tenho 10 consultas, né, eu escolho ali trabalhar o que mais está sendo necessário, né, tipo assim, a criança chegou com obesidade, ela não tem controle de quantidade de comida. Na primeira consulta do meu programa nutricional, eu já coloco ali que eu vou trabalhar fome e saciedade, né? A gente vai fazer prática de mindfulness, eu vou ensinar sobre como a criança vai entender quando ela tá cheia, né, satisfeita, quando ela tá verdadeiramente com fome. A gente vai, então, aprender, né, o quanto a criança tem que comer. A gente vai fazer combinados, talvez vai escolher ali os utensílios mais ideais para ela ir almoçar, para ela comer sobremesa, para a gente conseguir controlar ali a quantidade e aos poucos ir reduzindo esse excesso de peso. Então eu coloquei ali que no meu primeiro atendimento do programa nutricional, o mais latente que eu vi que eu vou ter que trabalhar é isso, né? E aí, ao longo do acompanhamento, eu vou perguntando para a mãe e para o pai, né, na próxima consulta, o que eles necessitam, né, o que eles acham. Sempre gosto de perguntar aos pais, né, o que eles acham que é o mais importante para ser trabalhado na próxima, né? Então, aqui eu não programo o programa nutricional infantil todo, porque eu gosto de ver a resposta da criança, né? Porque às vezes eu trabalho fome e saciedade, eu vejo que não adiantou, eu vou ter que fazer mais uma consulta sobre isso, né? Porque é isso, é o que mais está latente, é o que mais está fazendo a criança ganhar peso. Agora, se você quer programar, você já pode, né, ver a cada consulta o que você vai fazer, em que momento vai entrar a tua oficina culinária, por exemplo, né? Você pode agregar, por exemplo, uma consulta só com os pais de forma online, né, como sendo um adicional do seu programa, para vocês conversarem sem a criança perto. Dá para agregar muita coisa, né? Dá para fazer um baita... Só um minutinho. Dá para fazer um baita programa nutricional infantil, né? E começar a verdadeiramente ver dinheiro com a nutrição infantil. E não só isso, mas o principal, ver diferença na vida das famílias, porque você vai conseguir trabalhar todos os hábitos alimentares até a alta nutricional. E muitas das vezes isso já aconteceu comigo. Fechei um programa nutricional de 10 consultas, né? Fizemos as 10 consultas, né? A criança já estava comendo bem, já estava comendo fruta, verdura, legume, carboidratos integrais, né? Já estava fazendo atividade física, estava tomando água, estava dormindo bem. Sabe quando não tem mais nada para trabalhar? E os pais renovaram o programa nutricional, eles pagaram por mais 10 consultas, porque a criança amava vir para o consultório, né? Ela gostava. Então, o que eu comecei a fazer? Oficina culinária, né? E às vezes eu retornava com os combinados para ver se continuava, se mantinha. Mas o próximo programa nutricional foi um programa só de oficina culinária. Então, a gente começou a trabalhar os períodos do dia, né? Um dia de café da manhã, Então, a gente fez ali uma oficina culinária com opções para ela tomar um café da manhã gostoso. Na outra consulta, a gente trabalhou os lanches, né? Então, eu trouxe ali várias opções de lanchinhos que ela poderia comer. E assim rolou o segundo programa nutricional com essa criança. Então, assim, é uma outra barreira que a gente tem, né? Poxa, mas eu vou vender 10 consultas e se no meio do acompanhamento já tiver resolvido tudo, o que eu vou fazer com essa criança? Oficina culinária, ou até educação nutricional, né? Se a criança já é maior, você já trabalhou, ensina a criança a ler rótulo, ensina a criança, faz um passeio com a criança no supermercado, já fiz isso também, né? O meu primeiro consultório, quando eu me formei, meu pai fez uma salinha para mim no escritório dele e, por sorte, era atrás de um supermercado. Eu já não sabia mais o que fazer com a criança, a gente foi passear no supermercado. Eu ensinei ela a comprar uma bolachinha mais saudável, a comprar um salgadinho, a gente viu frutas diferentes, né? Então, assim,
é acreditar que a gente sempre pode estar agregando na vida daquela criança. A gente estuda 5 anos, depois a gente ensina mais um monte de coisa, é curso, é livro, é PDF, né? Artigo científico, é live que a gente fica assistindo, é canal do YouTube, de outras nutris, enfim, para chegar na consulta e achar que a gente não tem mais o que fazer com a criança. A gente sempre tem o que ensinar, não só para a criança como para a família, né? Então isso também pode ir agregando no programa nutricional, um passeio no supermercado, né? Um passeio na feira, ensinar os pais a, por exemplo, comprar os produtos de forma saudável. O passeio pode ser com os pais, enfim, né? Dá para pensar em muitas opções, né? E não ficar à mercê de ficar vendendo consultas avulsas, né? De ficar implorando para o paciente voltar no próximo atendimento, né? Porque você não vendeu a próxima consulta e a próxima, né? Então, de dever de casa dessa live é você sentar hoje, Nutri, e estruturar os seus programas nutricionais. Quantas consultas vão ser, né? O que vai estar incluso nesse programa nutricional? Se o suporte vai ser diferente ou vai ser igual, né? Se ela vai ter acesso a algum evento seu que você já costuma fazer, né? Às vezes um grupo online que você vai fazer daqui uma semana e o seu programa é para criança seletiva. A próxima mãe que entrar no programa, ela já vai ter acesso ao seu grupo de seletividade, por exemplo, né? Então senta hoje na sua casa, estrutura os seus programas nutricionais e no próximo atendimento com o próximo paciente, ofereça. Pelo amor de Deus, ofereça, né? Porque por falta de oferecer, você pode estar aí sendo desestimulada na nossa profissão. Esses programas acabam sendo um personal diet, né, Deia? Aline, não sei te dizer porque eu nunca fiz personal diet, nem sei como funciona, tá? Já ouvi falar, mas não sei como é que funciona, tá? Então não sei, assim, se você quiser incluir no seu programa, eu acho que é ir em casa, olhar a geladeira, aquela coisa, não sei se é assim. Mas se você quiser, pode incluir isso no seu programa nutricional também. Uma visita na casa do paciente para olhar o contexto da criança, enfim. Depende do tempo que você tem disponível para isso, né? E depende também do quanto você está disposta. Como aqui o meu dia é muito corrido, né? Eu faço coisas que são viáveis hoje, né? Para ser feitas em consultório. Passeio no supermercado, essas coisas assim já não cabem mais para o meu atendimento. Mas se você tá aí ainda com tempo, né, tem pacientes para atender, mas ainda não tá com aquela agenda cheia, né, se esforce bastante nesse início. É muito importante que o nosso nome seja divulgado aí como a Nutri, que faz coisas diferentes com as crianças e que tá revolucionando a alimentação das crianças na cidade, tá bom? Então, desculpa, Aline, mas eu não soube te responder. Se você quiser me explicar o que é o personal diet, eu posso te dizer se é igual ou não, tá? Mas assim, o importante para saber sobre o programa nutricional é principalmente, né, o valor que você vai cobrar e a forma de pagamento. Então, define bem isso. E aí, quando oferecer? Existem duas opções. A primeira quando a pessoa entra em contato contigo, você não fala nada sobre isso, você agenda a consulta, você faz um atendimento encantador e no final você, né, oferece, você faz a venda, ó. Então, é mais ou menos assim que funciona a minha consulta. A cada consulta eu faço coisas diferentes, sempre usando a ludicidade, sempre estimulando que a criança se alimente melhor através, né, de diversão. E eu tenho aqui alguns programas, né, caso você queira conhecê-los, quem sabe você pode imprimir ali como você estruturou seus programas para mostrar numa pastinha para os pais, como funciona e tudo mais. E ali você faz a venda. Essa é uma opção. A segunda opção na hora que a pessoa entrar em contato, você já manda todos os programas nutricionais existentes, né, que você vende, e enfim, a pessoa já vem para a consulta sabendo dessa oportunidade e já se preparando talvez financeiramente para comprá-los, né? Então, assim, depende do que você decidir, vai testando. Eu no início, o que eu testei? Vou vender a consulta avulsa e na primeira consulta eu vou oferecer o programa nutricional ao final. Dava certo, dá certo.
Mas eu via que muitos pais se sentiam despreparados, né? Queriam, mas daí ia ter que conversar com o marido, aquela coisa toda, né? E aí eu comecei a enviar já na hora que a pessoa entrasse em contato. Hoje é a minha secretária que envia, né? A pessoa entra em contato e aí a minha secretária já envia todos os programas nutricionais que eu ofereço. Então a pessoa vem para minha consulta, já conversou com o marido, né? Já se programaram, já separou ali o cartão muitas vezes ou o valor à vista. E aí elas chegam aqui já decididas, né, que querem algum programa nutricional. Eles só perguntam assim qual que é o mais ideal para o caso. É onde eu falo, não, para ele pode ser 4 consultas. Para o outro pode ser 7 consultas, para o outro pode ser 10 consultas, né? Então, aqui está funcionando assim hoje. Mas também tem que levar em consideração, né, se você já tem um certo nome na região, porque daí as pessoas já vêm querendo, né, consulta. Então, ela já vem de indicação, às vezes de profissional, de outros pacientes, então elas já vêm determinadas a fazer todo um acompanhamento. Se você está no início, eu aconselho, né, a vender a consulta avulsa e na consulta, depois do teu atendimento encantador, você oferece o programa, porque daí os pais já vão estar encantados, né? Os pais já vão ter se convencido de que vale a pena. E aí, eles fecham o programa nutricional no final do seu atendimento, tá? Então, é isso que eu tenho para falar sobre programa nutricional. O dever de casa hoje é que vocês estruturem e passem a oferecer a partir de amanhã. Tá bom, Nutri? Espero que eu tenha ajudado. Se você não se inscreveu ainda na jornada passo a passo na nutrição infantil, se inscreva. Essa série de lives é apenas um esquenta para esse evento que vai acontecer a partir de segunda-feira da semana que vem, tá bom? É muito parecido pelo que você falou? Ah, tá certo, Aline. Às vezes são rótulos, né, pra na prática funcionar da mesma forma. Né? Então dá para você chamar de personal diet, de programa nutricional, né? O importante é você vender mais consultas e verdadeiramente fazer diferença naquela família, porque sabe que vai acompanhar por mais tempo, tá bom? Um grande beijo para todo mundo que está assistindo agora ou que vai assistir depois. Espero de verdade que eu tenha te ajudado. Tchau, tchau!